E continuar as considerações sobre a ressurreição do Senhor, Lucas, capítulo 24. Vamos ler hoje uma boa porção aqui do capítulo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, declaramos ao Senhor que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Senhor. Nesta manhã, Senhor, podemos alegremente nos reunirmos, aproximando da Tua mesa, para comermos e bebermos e anunciarmos a Tua morte até que o Senhor venha. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, para acalmar os nossos corações, as nossas mentes, para o Senhor nos fortalecer, Senhor, nessa manhã, através da Tua palavra, através do Espírito Santo, que o Senhor nos concedeu, nos deu gratuitamente, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós somos Teus, ovelhas do Teu pastoreio, e nós necessitamos da Tua palavra, palavras de vida eterna, Senhor. Mostra-nos, Senhor, a Tua glória, Senhor. Queremos vê-lo, Senhor. Queremos contemplá-lo, queremos adorá-lo, Senhor. Louvamos o Teu santo nome. Amém. Então, o Evangelho de Lucas, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles.
os quais diziam: o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Irmãos, desculpa, mas eu não sei como que vocês recebem a palavra de Deus. Cada um de nós recebemos de uma forma. Mas, para mim, as minhas considerações desse capítulo 24, nessa questão aqui, dos dois discípulos indo a Emaús, um estranho maravilhoso se aproximou deles, o nosso Senhor, e eles não o reconheceram. E ao analisarmos o Evangelho de Lucas, nós podemos atestar que Lucas, por ser médico, ele tinha uma mente científica. Se você olhar, conversar com o médico, a primeira atitude dele é te examinar, deve ser. Você então vai procurar o médico a discernir exatamente qual é o mal, qual é aquela doença ou aquilo que está cometendo aquela pessoa para que o diagnóstico seja perfeito. E Lucas, ele se ocupou com todos os detalhes para ele então escrever o seu evangelho. E ele, com a sua mente acurada, ele buscou na fonte, naquelas pessoas que participaram desses eventos, para relatá-los, para escrevê-lo aqui. E essa passagem dos dois discípulos indo e o Senhor se aproximando deles, para mim fala muito. Quem eram esses dois discípulos? Um está falando aqui, Cleopas, e o outro, não sabemos. Mas não era dos apóstolos, dos 12 que o Senhor separou. Eram outros. Mas sabe o que o Senhor gostaria, que eu vejo que o Senhor quis muito aqui? Manifestar a sua glória a eles. Manifestar a eles que eles estavam saindo de Jerusalém, da cidade da paz, para ir para uma cidade que tinha o nome Emaús, significa banhos quentes. Um local, outros traduzem também como sendo um local de conselho. Então eles estavam saindo de Jerusalém e indo para um lugar buscando um conselho, buscando um banho quente. Ou seja, eles estavam com as suas mentes tão cheias de pensamentos e eles estavam conversando um com o outro sobre aquilo que aconteceu com o Senhor lá em Jerusalém, quando o Senhor fez a pergunta: quais são esses acontecimentos? Então aquilo que estava no coração deles aflorou. Nesta manhã eu quero te fazer a mesma pergunta. Quais são os pensamentos que estão te perturbando? Quais são? Diga ao Senhor, como o Alberto falou aqui, o mesmo sentimento. Diga ao Senhor, quais? Aflore esses pensamentos ao Senhor. Diga a Ele. Porque talvez você vai chegar a este ponto. Aconteceu com Jesus. Nós achávamos que Ele ia fazer aquilo, que Ele iria redimir Israel. Mas hoje já é o terceiro dia. É certo que algumas mulheres foram de madrugada. Os outros que estiveram no túmulo, nós sabemos por outro evangelho, que era Pedro e João, que correram até lá e atestaram aquilo. Mas eles mesmo ouvindo isso, sabe o que eles fizeram? Saíram de Jerusalém para ir para Emaús. E o Senhor então se manifestou a eles. E o Senhor se aproximou, esse estranho maravilhoso se aproximou e caminhou com eles. E o Senhor ouviu eles discutindo a respeito dele. Eles não acreditavam no que tinha acontecido. Eles não podiam acreditar. Eles não entenderam o que tinha acontecido. Há outras passagens. No Evangelho de Lucas também, no capítulo 18, versículo 33 e 34, é dito que o sentido das palavras que o Senhor Jesus disse a eles estava encoberto. Marcos também nos diz o seguinte, que logo após o Senhor ter levado os discípulos lá para o Monte da Transfiguração, o Senhor disse para eles para não contar nada a respeito daquela visão, até que ele ressuscitasse.
Então eles guardaram essas coisas. Mas eles não compreendiam o que era o ressuscitar dentre os mortos. Eles não entendiam. Mas o Senhor, então, depois que ele ressuscitou, ele apareceu novamente para eles, para demonstrá-los a sua glória, para mostrar a eles quem ele realmente era. Aquela transfiguração que aconteceu expressou realmente o que ele era, mas agora, na sua glória, ele ressuscitado, ele pode fazer muito mais. Ele pode entrar, sair, ele pode caminhar ao nosso lado. Às vezes, nós não percebemos que o Senhor está conosco, como esse estranho maravilhoso. Ele então se aproxima de nós e nos guarda, nos livra do mal, ouve o que nós estamos falando, sabe o que nós estamos passando, mas nós ainda não entendemos. Se o Senhor pudesse falar para eles com riqueza de detalhes quais foram as coisas que aconteceram com ele, aliás, naquela noite que ele foi preso, passou toda aquela noite sendo torturado, e a dor da crucificação, a dor da separação, a dor dos pecados sobre ele, eles não resistiriam. O Senhor sabia muito mais do que eles. Então a notícia que o Senhor tinha para dar para eles era: eu estou ressuscitado, eu ressuscitei. E isso é glorioso. Para a nossa glória, para a nossa fé ser fortalecida, para as nossas vidas se apoiarem naquilo que o Senhor fez, ele se manifestou ressuscitado. Ele podia subir direto ao céu, mas ele não fez isso. 40 dias ele ainda andou, ele manifestou dessa forma. Ele então caminhou. Só que é muito interessante, observa aí por favor. O versículo 27. Começando por Moisés, discorria por todos os profetas, expondo as Escrituras, e falava o que constava dele. Você consegue ler o Pentateuco e ver o Senhor Jesus lá? Você consegue ler os profetas e ver o Senhor lá, nos profetas? O Senhor estava lá, todo o tempo. Eles não percebiam. Nós também não conseguimos perceber o tempo que nós estamos caminhando aqui na terra, que nós estamos vindo às reuniões, domingo após domingo, sábado. Faça as contas comigo. A reunião de sábado dura em média 1h30. A reunião de domingo, 2 horas, 2h10. A semana tem 7 dias. Multiplica 24 vezes 7. Quantas horas dá? Às vezes nós achamos muito. Vim duas vezes aqui na semana, reunir. Nós temos que largar tudo em casa, do jeito que está. Não importando o que vai acontecer ou do jeito que estiver lá. Para virmos e nos ocuparmos aqui com esse momento, com essa reunião. O único lugar que nós temos na cidade para chegarmos e olharmos com o coração para o Senhor. Mas sabe o que acontece com a gente? 2 pensamentos que eu vejo. Eu já vou 2 vezes na semana, se eu escolher um dia, é ótimo. Ou quando eu estou aqui, a minha cabeça está em outro lugar. Meu coração está em outro lugar. Como o irmão do passado já disse, muitas vezes nós temos umas reuniões de corpo presente e corações ausentes. Estão distantes. Mas o Senhor, o que ele fez? Ele pegou Moisés, pregou para eles. Pegou os profetas, pregou para eles. Eles não tinham o Novo Testamento, eles tinham o Antigo. E o Senhor se manifestou a eles. Agora pensem, que professor maravilhoso foi o Senhor para eles. Pensa o Senhor dizendo: disse Deus, haja luz, houve luz. Eu estava no princípio com Deus. Sabe aquela Páscoa, aquele cordeiro? Sou eu. Sabe aquele sacrifício de todos os dias? Sou eu. Sabe a flor de farinha que é oferecida com óleo derramado? Sou eu. É o Senhor, irmãos. Não despreze a palavra de Deus. Não tenha a palavra de Deus sem valor para você. Sabe o que os profetas passaram? Isaías, cerrado ao meio, o Espírito Santo estava lá.
Sabe quando Davi falou que ele disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te. Davi viu o Senhor glorificado, entronizado. A palavra do Senhor tem peso para ele. E ele andou com todo esse trajeto com os discípulos expondo. E o coração deles queimaram. O seu coração queima quando você lê a palavra? Você ainda consegue sentir o Senhor falando com você através da palavra? Falando através do pão, do vinho, da vida dos irmãos, das irmãs? Creio que nós necessitamos muito dessa comunhão com o Senhor. Outro texto aqui, no outro versículo, 28. Quando se aproximavam da aldeia para aonde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quem aqui era o convidado? Era Jesus. Mas quem se tornou o anfitrião? Jesus. Porque ele, ao entrar na casa dos dois discípulos, ele se assentou à mesa e ele não esperou ser servido. Ele serviu. Ele tomou o pão. Sabe o que eu penso? Que os dois discípulos reconheceram o Senhor quando o Senhor tomou o pão, ergueu a mão na frente dele e eles viram os sinais dos cravos. Foi quando eles reconheceram o Senhor, porque até então eles não tinham reconhecido. Quando eles visivelmente viram as mãos do Senhor, e o Senhor então partiu, os deu. Só que nesse momento, como está relatado aqui, o Senhor desapareceu da presença deles. Convide o Senhor, irmãos, irmãs. Não deixe passar diante de vocês. Deixe que Ele, dia a dia, esteja em casa, partindo o pão, mostrando quem Ele é, mostrando essa glória. Não permita que isso aconteça como eles, porque depois eles disseram: não nos ardia o coração, versículo 32, quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Nós estamos de caminho. Todo o tempo que nós ouvimos, todo o tempo que nós lemos, o nosso coração parou de arder, o nosso coração parou de queimar, o nosso coração parou de nos constranger a esse amor. Nós ainda sentimos isso. Nós não podemos perder essa vida. Então, quando eles voltaram a Jerusalém, naquela mesma noite, eles encontraram os outros reunidos e disseram: o Senhor ressuscitou. E apareceu a Pedro, apareceu a Simão. Nós necessitamos ver o Senhor ressuscitado, porque com Ele ressuscitado, como Ele disse aqui, Ele manifestou a sua glória. A glória do Senhor é manifestada na sua ressurreição. E a nossa fé é apoiada na ressurreição do Senhor. Nós não adoramos um morto, nós adoramos o que vive pelos séculos dos séculos. Nós adoramos o que está vivo e o que voltará. É por isso que nós estamos aqui, até que Ele venha. E se Ele vem, é porque Ele está vivo. E Ele deve encontrar os nossos corações. Nesse caso, foi negativo, mas por outro lado foi positivo. Mas deve encontrar os nossos corações crendo, não achando que é demais nós estarmos reunidos ou lendo a palavra, não achar que é demais, mas eu creio que nós somos aqueles servos infiéis, aliás, aqueles servos que só fazemos o que devemos fazer. Então tomemos cuidado e nós adoremos ao Senhor dessa forma. Amém? Senhor, nós te damos graças pelo pão, pelo cálice. Te damos graças, Senhor, pela nossa salvação que o Senhor efetuou, Senhor, na cruz, de uma vez por todas, Senhor. Ó, Senhor, nós te damos graças, porque hoje podemos nos aproximar diante de Ti, Senhor. Podemos adorá-lo, Senhor. Louvamos o Teu santo nome, Senhor. Amém.